A cidade de Brookfield, um vilarejo pacato aninhado entre colinas verdes e estradas sinuosas, sempre fora um lugar onde nada muito extraordinário acontecia. As pessoas se conheciam pelo nome, e por mais que houvesse rumores ocasionais sobre algo estranho, a vida seguia com sua rotina previsível. Mas para Diana, uma jovem mulher de 28 anos que vivia sozinha em uma casa acolhedora, algo realmente extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre a maneira como ela via o mundo. E, mais importante, a maneira como ela via seu amado cão, Max. Max, um Golden Retriever com pelagem dourada e olhos profundos e confiantes, sempre foi mais do que um simples animal de estimação. Ele era seu melhor amigo, sua companhia constante, seu confidente silencioso. Diana e Max tinham uma ligação especial, uma amizade que transcendeu as palavras. Desde o momento em que Max foi adotado por Diana, ele se mostrou como o cão mais fiel que alguém poderia pedir. Ele sempre esteve lá para ela, especialmente nos dias mais difíceis, oferecendo-lhe conforto e lealdade sem esperar nada em troca. No entanto, tudo mudou numa manhã fria de inverno 3 anos atrás. Max saiu para o jardim, como de costume, para fazer sua caminhada matinal. Mas dessa vez, ele não voltou. Diana esperou por horas, chamando o nome de Max, vasculhando o quintal e a vizinhança. Mas o cão simplesmente desapareceu. Era como se ele tivesse se evaporado no ar, sem deixar vestígios, sem um rastro. Os vizinhos não o haviam visto, e as buscas feitas pela polícia local não resultaram em nada. Diana ficou devastada. Max era a sua família. Ela não sabia o que fazer com a perda repentina do seu amigo. As semanas se passaram, e a tristeza de sua ausência parecia pesar ainda mais com o passar do tempo. Havia dias em que ela achava que o chamaria e ele simplesmente apareceria na porta, como sempre fizera. Mas isso nunca aconteceu. A sensação de vazio foi preenchendo todos os cantos da casa e a presença de Max se foi, deixando apenas lembranças. Até que, 3 anos depois, numa manhã de primavera, algo mudou. Diana estava fazendo seu café na cozinha, ainda lutando contra o cansaço da noite anterior, quando ouviu um latido. Não um latido qualquer, mas o latido de Max. O latido que ela reconheceria entre 1000. O coração de Diana pulou no peito e, sem pensar, ela correu até a porta da frente. Ao abri-la, não acreditou no que seus olhos estavam vendo. Max estava ali no quintal, olhando para ela com a mesma expressão calma e leal que ela tanto amava. Ele parecia inalterado, como se os 3 anos de sua ausência não tivessem afetado nada. Diana, com lágrimas nos olhos, correu até ele, abraçando-o com força. O cão não parecia ter mudado, mas havia algo em seu olhar, algo diferente. Havia uma profundidade nos olhos de Max que Diana não conseguia identificar, como se ele tivesse vivido algo durante esses 3 anos que ela não poderia compreender. Mas antes que ela pudesse perguntar ou pensar mais sobre isso, Max a levou para o quintal, como se quisesse mostrar algo. Era naquele momento que Diana começava a perceber que o retorno de Max não seria um simples reencontro. Algo estava muito errado, e ela não sabia o quanto o segredo que ele trazia mudaria sua vida para sempre. Max parecia agir de maneira estranha, desde o momento em que Diana o encontrou no jardim. Embora fosse o mesmo cão que ela conhecia e amava, algo estava diferente. Ele não mostrava o entusiasmo que costumava demonstrar quando a via após um longo dia. Não havia pulos de felicidade ou os tradicionais lambendo de rosto que tanto a faziam sorrir. Em vez disso, Max parecia calmo, quase introvertido, como se tivesse uma missão, um objetivo que Diana não entendia. A princípio, Diana atribuiu isso ao tempo que ele passara desaparecido, pensando que ele poderia ter ficado traumatizado ou perdido de alguma forma. Mas havia algo que não fazia sentido. Max não se comportava como um cão perdido. Ele se comportava como alguém que tinha visto coisas que ninguém mais podia ver. E seus olhos estavam vazios de uma maneira estranha, como se ele estivesse observando algo além do que o olho humano podia perceber. Diana sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao olhar para ele, como se algo sobrenatural estivesse em jogo. Nos dias seguintes, o comportamento de Max só piorava. Ele não queria sair para passeios como antes. Ele passava horas deitado na mesma posição, com os olhos fixos em pontos vazios no horizonte. Às vezes, ele parecia ouvir algo, como se estivesse respondendo a um comando invisível.
Diana tentou conversar com ele, mas o cão ficava em silêncio, reagindo apenas com um olhar atento, como se ele estivesse esperando algo acontecer. Uma noite, enquanto Diana tentava dormir, ouviu um som peculiar vindo do corredor. Quando ela se levantou para investigar, encontrou Max parado na porta da sala de estar, olhando fixamente para a parede. Seus olhos brilharam na escuridão, e por um momento Diana se sentiu observada, como se estivesse sendo observada por algo ou alguém. Ela se aproximou do cão e, com a voz trêmula, perguntou: "O que você está vendo, Max?" Max, como se entendesse a pergunta, deu um pequeno passo à frente e olhou para a parede. Diana, seguindo o olhar dele, percebeu que havia algo ali, algo que ela nunca havia notado antes. Na parede havia uma rachadura, uma fissura que não estava ali antes. Era como se, de alguma forma, a parede estivesse se quebrando, revelando algo oculto. Max, com um pequeno latido, olhou para ela e se afastou, como se estivesse dizendo para ela investigar. Diana hesitou por um momento, o medo se espalhando por seu corpo, mas a curiosidade a superou. Ela se aproximou da rachadura e tocou a parede, sentindo a frieza do concreto. Quando ela pressionou com um pouco mais de força, a parede cedeu e uma parte dela se desfez, revelando uma pequena caixa de madeira escondida dentro da estrutura da casa. A caixa estava velha, coberta de poeira e sujeira, mas havia algo em seus detalhes que chamava a atenção de Diana. A caixa estava trancada. Max, que agora estava sentado ao lado dela, parecia observá-la com uma paciência silenciosa. Era como se ele soubesse o que deveria fazer, como se a caixa fosse a chave para algo que ele precisava revelar. Diana, com as mãos trêmulas, pegou a caixa e a levou até a mesa da cozinha. Ela examinou a fechadura, procurando uma maneira de abri-la. Quando encontrou a chave, escondida em um pequeno compartimento na parte inferior da caixa, ela não teve dúvidas de que algo muito grande estava prestes a ser revelado. Ao abrir a caixa, ela encontrou um conjunto de documentos e um medalhão de prata, decorado com símbolos estranhos e desconcertantes. Mas o que mais a chocou foi uma fotografia envelhecida. A imagem mostrava uma figura humana, uma mulher, que Diana não reconheceu. Mas o mais assustador era a expressão da mulher, que parecia estar olhando diretamente para a câmera com um olhar profundo, penetrante, como se soubesse de algo que Diana ainda não sabia. Ao lado da mulher havia uma criança. Diana ficou congelada. A criança na foto era ela. A sensação de pavor tomou conta de Diana. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Como a fotografia de sua infância poderia estar dentro da casa? E quem era aquela mulher? Ela sentiu seu estômago embrulhar ao pensar no que isso poderia significar. Max, que estava observando de perto, deu um leve gemido, como se estivesse confirmando os pensamentos dela. Mas a maior surpresa estava por vir. Quando Diana examinou mais profundamente a carta que acompanhava os documentos, ela leu com horror o seguinte: "O ciclo foi quebrado. A linhagem deve ser protegida. O segredo que Max guarda nunca deve ser revelado. Ele retornou para completar a missão que foi iniciada há anos." A manhã seguinte chegou, mas para Diana, as primeiras horas do dia não traziam alívio, apenas uma sensação de pesadelo. Ela estava em choque, sentada à mesa da cozinha, olhando para a fotografia que havia encontrado na caixa. O rosto da mulher na imagem parecia gravado em sua mente, e por mais que tentasse afastar a sensação, algo dentro de Diana dizia que ela tinha de descobrir mais. A criança na foto, com um olhar tão familiar, a deixava com uma sensação desconcertante de déjà-vu, mas o que mais a assombrava era a presença de Max, seu fiel amigo, que agora parecia estar guiando-a em direção a um destino que ela não compreendia completamente. Max, como sempre, estava perto dela, sentado com suas patas dianteiras cruzadas, olhando com seus olhos penetrantes. Ele parecia calmo, mas havia algo inconfundível em seu olhar, algo que transmitia uma profundidade que Diana não podia ignorar. Ele não estava apenas voltando para casa depois de um longo desaparecimento. Ele estava ali por uma razão, e essa razão estava prestes a ser revelada de forma ainda mais aterradora. Após a revelação da caixa e da carta, Diana sabia que as respostas estavam em algum lugar dentro daquelas palavras. Ela não podia mais ficar em silêncio. Com a carta em mãos e a fotografia diante dela, decidiu buscar respostas.
mas algo a impelia a investigar o passado de sua própria família, algo que ela até então tinha ignorado. Sabia que precisava encontrar o passado daquela mulher na fotografia, porque, de alguma forma, aquilo estava ligado ao desaparecimento de Max. Diana passou a maior parte da manhã tentando pesquisar qualquer informação sobre sua família e a mulher na fotografia. Sua mente estava cheia de perguntas sem respostas, e ela não sabia por onde começar. Ela procurou nos álbuns antigos de família, na esperança de encontrar uma conexão, mas nada parecia corresponder. Nenhuma fotografia, nenhum nome, nada. Ela sentiu um nó apertar em seu peito. O que ela estava buscando estava além de sua compreensão. Por que sua família havia escondido tudo isso? E por que Max, que sempre foi apenas um cão fiel, parecia saber tanto mais do que ela jamais imaginaria? Decidida a ir mais fundo, Diana procurou por registros antigos, por qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo. Foi então que se deparou com algo que fez seu estômago revirar. Um antigo diário pertencente à sua avó. O diário estava escondido em uma caixa de madeira no sótão da casa. Diana nunca havia dado muita atenção aos objetos antigos de sua família, mas agora tudo parecia ter uma nova importância. Quando ela o abriu, uma onda de confusão e pavor tomou conta dela. O diário, datado de décadas atrás, falava sobre um pacto firmado entre os ancestrais de sua família e uma força que estava além do entendimento humano. Ao ler as palavras escritas à mão, Diana começou a perceber que o que estava acontecendo com Max não era um acaso. Ele não havia desaparecido por 3 anos por simples capricho. Ele havia sido enviado como um guardião para proteger um segredo que tinha sido transmitido de geração em geração e que agora estava prestes a ser revelado. O diário mencionava um símbolo, o mesmo que ela havia visto no medalhão encontrado na caixa. Um símbolo que representava uma linhagem ancestral que jurava proteger a Terra contra forças das trevas. Max, aparentemente, havia sido escolhido para essa missão, embora ninguém na família soubesse exatamente como ou por que ele foi incumbido disso. Os detalhes eram vagos, mas a mensagem era clara. Max não era apenas um cão. Ele era parte de algo muito maior, algo que transcende a compreensão humana. Diana, com o diário nas mãos, sentiu a pressão do peso da verdade sobre ela. Ela olhou para Max, que estava deitado ao seu lado, aparentemente tranquilo, mas seus olhos, sempre tão atentos, pareciam estar transmitindo uma mensagem silenciosa. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e ele precisava guiá-la para o próximo passo. Era como se a jornada de Max e a de Diana estivessem entrelaçadas e ela não poderia mais voltar atrás. O que quer que fosse aquele segredo, ela teria de enfrentá-lo, mesmo que isso significasse colocar tudo o que conhecia e amava em risco. No final daquela noite, Diana teve um pesadelo. Ela sonhou que estava em uma floresta densa, cercada por árvores altas e escuras. Max estava com ela, guiando-a pela trilha. Eles chegaram a um círculo de pedras antigas, e no centro havia um altar. No altar, havia uma caixa semelhante àquela que ela havia encontrado, mas com um símbolo mais forte, mais intenso. Quando ela tentou abrir a caixa, uma força invisível a impediu. A voz de sua avó soou em sua mente, repetindo palavras que ela não conseguia entender completamente, mas que a deixavam com uma sensação de pavor. Diana acordou suada, com o coração acelerado. Max estava ao lado dela, mas agora parecia mais sério do que nunca. Ele não estava deitado, como costumava estar, mas sentado com a cabeça erguida, como se estivesse esperando por algo. Ela sabia que o pesadelo não era apenas um sonho. Era um aviso, um sinal de que ela estava se aproximando de algo grande e aterrador. No dia seguinte, Diana decidiu seguir o caminho que Max parecia estar indicando. Ela sabia que havia algo naquele círculo de pedras, algo que ela deveria descobrir. Ela preparou-se para sair com Max ao seu lado, mas antes de sair pegou o diário e a fotografia. Ela estava prestes a enfrentar um destino que ela não escolheu, mas que, de alguma forma, parecia ter sido escolhido para ela. O passado estava prestes a se revelar, e o segredo que Max carregava também seria revelado. Max, com seus olhos atentos, olhou para ela uma última vez antes de seguir em direção à porta. Era como se ele soubesse que tudo o que aconteceu nos últimos 3 anos estava prestes a ter um desfecho. Mas o que seria esse desfecho? Diana não sabia, mas ela sabia que não havia mais tempo para hesitar.
Diana caminhava pela floresta densa, com Max ao seu lado, seu pelo dourado reluzindo sob a luz do fim de tarde que penetrava através das árvores. O ar estava carregado de um frescor incomum, e o silêncio ao redor parecia envolvente, como se a própria natureza estivesse aguardando o momento certo para revelar o que se escondia nas sombras. Cada passo que ela dava a aproximava mais da verdade, daquilo que ela e Max haviam procurado, sem saber, durante todos esses anos. O caminho era sinuoso e coberto por folhas caídas, e conforme eles avançavam, Diana podia sentir uma presença crescente, uma força invisível, observando cada movimento que faziam. Max estava em silêncio, como sempre, mas a energia ao seu redor era palpável. Ele estava com ela, mas também parecia distante, como se estivesse em sintonia com algo além deste mundo. O vínculo que ela sentia com ele, que sempre foi puro e simples, agora parecia mais complexo, como se ela estivesse sendo conduzida por ele para algo que ela não poderia mais ignorar. Finalmente, eles chegaram a um círculo de pedras antigas, como uma formação natural, mas com um design intrincado, como se mãos humanas tivessem trabalhado naquelas pedras por séculos. Diana parou na borda do círculo, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Ela olhou para Max, que parou diante da entrada, olhando para ela com uma calma que parecia ser de outro mundo. Seus olhos brilharam com uma intensidade inexplicável, e Diana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia que aquele era o lugar. O vento soprou suavemente, agitando as folhas ao redor, mas dentro do círculo tudo estava em silêncio absoluto. Diana respirou fundo e deu um passo à frente. Ao entrar no centro do círculo, ela sentiu imediatamente a diferença. A energia ali era densa, e o ar parecia estar mais pesado, como se o tempo tivesse parado. As pedras ao redor, cobertas de musgo, estavam impregnadas de algo antigo, algo que ela não podia identificar, mas que sentia no fundo de sua alma. Max a seguiu, entrando no círculo com uma reverência silenciosa, como se aquilo fosse uma parte de sua missão, uma parte de quem ele era. Ele se dirigiu até o centro, onde havia uma pequena pedra, aparentemente comum, mas Diana sabia que havia algo de especial ali, algo que ele precisava mostrar a ela. Quando Max se aproximou, ele se sentou e olhou para Diana com os olhos fixos na pedra. Diana, agora completamente tomada pela sensação de que algo grande estava prestes a ser revelado, se ajoelhou ao lado de Max. Ela tocou a pedra, e de repente, uma sensação de calor invadiu suas mãos, como se a pedra estivesse viva. O simbolismo do medalhão, a carta da sua avó e as palavras que ela lera no diário começaram a se entrelaçar em sua mente, formando um padrão que ela começava a entender. Foi então que a voz, uma voz suave e serena, ecoou em sua mente. Era a mesma voz que ela ouvira em seu pesadelo, a mesma que a guiara até este ponto. Mas agora, a voz não estava distante. Ela estava dentro de sua cabeça, como se estivesse conectando sua alma àquelas palavras. Você chegou, Diana. O ciclo foi completo. O guardião da linhagem de proteção está diante de você. Max, seu fiel amigo, é a chave para romper o pacto. Ele é mais do que um cão. Ele é o elo entre os mundos. Diana fechou os olhos, tentando absorver o peso das palavras. Ela sabia que estava no limite de um grande mistério, algo que ultrapassava a compreensão humana. Ela não estava apenas descobrindo o segredo de Max, mas o segredo de sua própria linhagem, algo que estava enterrado nas profundezas da história de sua família. O círculo de pedras começou a brilhar suavemente, e à medida que a luz se intensificava, Diana sentiu uma força quase sobrenatural envolvê-la. A pedra diante dela começou a se abrir, revelando um compartimento secreto, e dentro dele, uma caixa de madeira. Max se levantou e se aproximou da caixa, seus olhos fixos naquilo que Diana sentia ser o clímax de sua jornada. Quando ela tocou a caixa, a tampa se abriu com facilidade, e dentro havia um livro velho com capa de couro desgastada e páginas amareladas pelo tempo. Com as mãos tremendo, Diana abriu o livro. A primeira página estava em branco, mas ao virar a folha seguinte, ela leu em letras douradas: O pacto é quebrado. A linhagem de proteção, selada por gerações, chega ao fim. O guardião retornou para reverter a maldição. Diana sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
O que isso significava? O que ela deveria fazer com essa informação? Ela olhou para Max, que agora estava calmo, mas com um olhar penetrante, como se estivesse esperando sua decisão. Nesse momento, algo profundo dentro de Diana se fez claro. Ela não era apenas uma mulher comum, vivendo uma vida tranquila em uma cidade pequena. Ela era a chave para romper um pacto que envolvia sua linhagem, algo que foi transmitido por gerações. Max, o cão que ela amava tanto, era o guardião desse segredo, e ele estava ali para guiá-la. O livro indicava que o pacto, que havia sido feito por sua família com uma entidade desconhecida, estava prestes a ser encerrado. O equilíbrio entre os mundos estava em risco, e para isso, Diana precisaria fazer uma escolha. Ela tinha que decidir se estava disposta a romper com o legado de sua família, colocar fim ao pacto e liberar a linhagem que havia sido protegida por tanto tempo. Era uma escolha difícil, mas ela sabia que, independentemente do que escolhesse, sua vida nunca mais seria a mesma. Com a voz da sua avó ecoando em sua mente, as palavras "o guardião retornou" tomaram um novo significado. Ela olhou para Max e seus olhos encontraram os dele, como se ela pudesse sentir o peso de sua missão. Max não era apenas um cão. Ele era um guardião, um protetor. E agora, ele precisava da ajuda de Diana para cumprir seu destino. Diana, com o coração apertado, fechou os olhos e tomou sua decisão. Ela sabia o que precisava fazer. Não poderia voltar atrás. O ciclo estava completo e era hora de libertar-se daquilo que sua família havia carregado por tanto tempo. Ao fazer isso, a energia ao seu redor pareceu se dissipar e o círculo de pedras brilhou uma última vez antes de se apagar. Max deu um passo à frente e Diana seguiu-o, sentindo que o peso do segredo que ele carregava finalmente havia sido liberado. A caminhada de volta para casa foi silenciosa, mas cheia de significado. Diana agora sabia quem ela era e o papel que Max desempenhava em sua vida. Ele sempre esteve com ela, não apenas como um cão, mas como um guardião. O segredo que ele carregava finalmente havia sido revelado, e embora o caminho adiante ainda fosse incerto, ela sabia que com Max ao seu lado, ela poderia enfrentar qualquer coisa.